princípio, o que deveria ter acontecido antes mesmo de Flamengo e Fluminense entrarem em campo, a CBF é que deveria ter colocado o jogo entre Flamengo e Fluminense para domingo. Porque todo mundo sabia, após o sorteio da Libertadores, que o Flamengo entraria em campo na quarta-feira e que o Fluminense entraria em campo na terça-feira. Porém, o Flamengo iria jogar numa altitude. Obviamente, o Flamengo teria menos tempo de descanso em relação ao Fluminense, sendo que o Flamengo jogaria na altitude e o Fluminense não. Então, a princípio, a modificação deveria partir da CBF e não de um clube pedir para que fosse modificado. Acredito eu que se, por exemplo, o Fluminense não quisesse a modificação, provavelmente o jogo iria ser mantido no sábado. Tá? Eu acho que provavelmente isso iria acabar ocorrendo. No momento em que o Fluminense entendeu, Fluminense Clube entendeu, instituição entendeu que para ele seria muito mais interessante enfrentar o Flamengo tendo um dia a mais de descanso para ele, Fluminense, eu não entendo o motivo de toda essa gritaria que está acontecendo em relação a esta situação. O Fluminense, a instituição Fluminense, entendeu que seria bom para o Fluminense. O Fluminense não pensou no Flamengo. O Flamengo pensou nele e o Fluminense pensou em si, porque o Fluminense entende que para ele também é melhor ter um dia a mais de treinamento. Até porque Flamengo e Fluminense se enfrentam nesse domingo, jogo no Maracanã. E o próximo jogo, tanto do Flamengo quanto do Fluminense, que vão ser aí os jogos, o Fluminense enfrenta o Independente Rivadavia e o Flamengo enfrenta o Independente Medellín, os dois também jogam no Rio de Janeiro. Então, vamos dizer, o Fluminense vai ter um dia a menos de descanso para o jogo contra o Independente Rivadavia. O Fluminense tem um dia a mais de descanso no jogo da viagem da Venezuela para o Clássico Carioca, e mesmo que tenha um dia a menos de descanso para o jogo contra o Independente Rivadavia, os dois jogos são no Rio de Janeiro, o Clássico contra o Flamengo e o jogo contra o Independente Rivadavia são no Rio de Janeiro, o Fluminense não vai precisar viajar. Então, a instituição Fluminense entendeu que para ele também seria interessante ter mais um dia de descanso. Só que, por conta dessa situação de o Flamengo pediu que se poderia modificar a data, essa gritaria toda é só porque o Flamengo pediu. Sempre bom destacar, está na nota oficial lá da CBF, que ambos clubes entenderam que seria melhor que o jogo acontecesse no domingo e não no sábado. E aí está acontecendo essa gritaria por parte de quem? Da torcida do Fluminense. Cara, sinceramente, o torcedor de futebol precisa se importar mais com o seu clube e menos com o time rival. Quando você dá muita importância para o rival, demonstra que você só está aumentando a grandeza desse rival. É muita gritaria pelo simples fato do Flamengo ter um dia de descanso a mais do que ele teria no confronto se fosse no sábado. Da mesma forma, o Fluminense vai ter um dia a mais. O Fluminense vai ter um dia a mais. Só que o torcedor, ele fica tanto nessa questão de... ele entende que é um absurdo, como se estivesse ajudando o rival. Gente, quando não é. O Fluminense está se ajudando. A instituição Fluminense está pensando em si. O torcedor está pensando no quê? Não podemos ajudar o Flamengo. Essa que é a questão do futebol. Todo mundo pede igualdade nas cotas de TV. Todo mundo pede uma liga. Mas aí quando acontece uma situação como essa, onde, como você mesmo citou, para o espetáculo é muito melhor que tenha um dia a mais de descanso para ambas as equipes, tem essa gritaria completamente desproporcional. Sabe? Ok, eu entendo os torcedores que, por exemplo, compraram o ingresso no sábado e não vão poder ir no domingo. Esses torcedores eu entendo reclamar. Só que esses torcedores, caso eles não possam, por exemplo, ir na partida no domingo, eles podem recuperar o dinheiro deles de volta e não ir no jogo. Tá? Isso vai acontecer. Eu só acho que é uma gritaria completamente fora do normal. E por que é uma gritaria completamente fora do normal? Só porque é o Flamengo. Pelo amor de Deus, os torcedores rivais dos times do Flamengo aqui no Rio de Janeiro precisam se importar mais com si e menos do que com o Flamengo. Porque muita gente vai virar e vai falar assim, que são torcedores do Fluminense. Mas a gente não está reclamando, não é com o Flamengo, não é com a CBF, é com quem? É com a direção do Fluminense que aceitou.
tudo bem, vocês estão reclamando com a direção do Fluminense que aceitou. Mas por que vocês estão reclamando? Porque o Flamengo vai ficar com um dia mais. Porque o Flamengo vai ter um dia mais de descanso do que ele teria. Porque afinal, no final, leva o quê? Ao Flamengo. Até porque, assim, eles estão esquecendo que o Fluminense também vai ter um dia mais de descanso. Sim. Mas isso é deixado de lado e o importante na visão deles é: vocês estão dando um dia a mais para o Flamengo descansar. Exato. Então, querendo ou não, é sobre o Flamengo. Exatamente. Eles podem repetir quantas vezes for necessário. Não é sobre o Flamengo. No final é sobre o Flamengo, sim. É sobre o Flamengo ter um dia mais de descanso do que ele teria. E é o que eu falo. Tem muitos torcedores de clubes do futebol brasileiro que se dão muita importância para o adversário. Se importe mais com o seu time e menos com o adversário. Porque aí você aumenta o tamanho do seu adversário. Quanto mais você detesta de um adversário, mais ele vai aumentando, maior ele vai ficando. Por que, por exemplo, o Flamengo ele tem 3 rivais no Rio de Janeiro, mas você não vê a torcida do Flamengo tem um ódio desproporcional em relação a nenhum exatamente time do Rio de Janeiro, exatamente em relação a isso. Quando todo mundo dá importância demais para um time, você só está aumentando a grandeza desse time. O Fluminense vai ter um dia mais de treinamento. O Fluminense teve uma viagem tão longa como o Flamengo. A diferença é que o Fluminense não tem que jogar na altitude. Jogou com o seu time todo titular. Exatamente. O Fluminense está pensando no quê? Em recuperar os seus titulares tendo um dia mais de treinamento. O que a torcida do Fluminense está pensando? O Fluminense está dando um dia mais de descanso para o Flamengo, sendo que o Fluminense também terá um dia mais de descanso. Então, assim, essa é uma situação que, sinceramente, não faz muito sentido. Gente, se todo mundo concordou, se o Flamengo concordou, se o Fluminense concordou, se a CBF concordou, se a polícia concordou, gente, chega, para com essa gritaria, sabe? Não tem nada de absurdo. Isso aí, quem é o grande equivocado nessa história toda? A CBF. Ela deveria ter analisado esta situação e aí já fica de exemplo para os próximos semanas. Vai ter times brasileiros que provavelmente vão jogar na altitude. Não, se o time jogar na quarta, não escala ele no sábado, porque ele já vai ter uma viagem longa pra caramba e ainda vai jogar na altitude. Não coloca ele para jogar no sábado. Botafogo está jogando no domingo porque jogou na quinta-feira. Tudo bem, mas essa é uma questão que eles já deveriam prever que provavelmente daria algum problema em relação a jogar no sábado. Até porque isso faz até sentido, eles preferirem colocar, por exemplo, o clássico Fla-Flu não sendo no mesmo dia que outro time do Rio de Janeiro vai jogar na cidade do Rio. Faz sentido. Só que não é a primeira vez que tem 3 torcidas indo para os estádios da cidade do Rio de Janeiro no mesmo dia. Não é uma novidade. No Campeonato Brasileiro, eu acho que do ano passado também aconteceu isso. Todo ano acontece. De acontecer de 3 torcidas, seja 2 classes e o outro um jogo contra outra equipe de fora do Rio, acontecer de ter 3 torcidas indo para os jogos do Rio de Janeiro no mesmo dia, tá? Isso já aconteceu, então não é uma novidade. Então, como você mesmo falou, já poderiam ter colocado esse clássico no domingo, já pensando que... Porque, assim, pelo que eu vi, se eu não estou errada, saiu a tabela dos jogos da Libertadores e depois só que saiu a tabela dos jogos da 11ª rodada, da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, a CBF já sabia qual era o dia que o Flamengo e o Fluminense iriam jogar. Sabia que o Flamengo e o Fluminense, no meio dessa semana, antes do clássico Fla-Flu, os dois, o Flamengo jogaria no Peru, o Fluminense jogaria na Venezuela. Eles já sabiam disso. Eu entendo que eles tentaram, ou preferiram colocar o clássico Fla-Flu em dia diferente, por exemplo, de um outro time do Rio jogando, que no caso o Botafogo vai jogar no domingo. Mas volto a dizer, como já aconteceu há pouco tempo, se não me engano, no ano passado, jogos de times da mesma cidade se enfrentando e o outro tendo outro jogo, então tendo 3 torcidas indo para os estádios aqui da cidade do Rio, volto a dizer, isso já aconteceu, então não é uma novidade. Então poderia já ter feito isso, já ter colocado o clássico Fla-Flu no domingo. E eu volto a dizer, esse tipo de coisa só acontece porque, infelizmente, a gente, no futebol, as pessoas não entendem que rival é apenas adversário, não inimigo, né? Só por causa disso. Né? Porque não teria esse problema de ter 3 torcidas da mesma cidade para ir para um estádio de futebol, para 2 estádios de futebol, no mesmo dia. Porque, volto a dizer o exemplo que eu dei hoje. Gente, Londres tem muito time. E não é só times da Premier League. Você imagina se em Londres tivesse esse problema de não poder ter times da mesma cidade jogando no mesmo dia. Simplesmente não ia ser possível. Porque o que mais tem em Londres
é time de futebol. Então, assim, no mesmo dia de futebol em Londres, deve ter 4, 5 jogos acontecendo em locais diferentes da cidade de Londres. Então, assim, isso só acontece porque as pessoas não entendem que rival é adversário, não inimigo.